Oiê, meus amores! Bem-vindas a mais uma aula do Empreender com Resina. Aqui nesse programa a gente discute uma porção de fatores relacionados ao trabalho com as joias de material PET, para quem nunca mexeu com resina, para quem já mexe com resina, faz algum tipo de trabalho e está até buscando uma renda de mais de 3 mil por mês com as joias. Eu sou a Lupe Polizel e hoje a gente vai conversar sobre o que são as joias afetivas, o que são as joias de material PET e por que esse é um mercado tão lucrativo. Vamos lá, gente, ó, começando do começo, bem do começo, para mim explicar para vocês em detalhes as joias afetivas, o que são, né? Então, joias afetivas são todas as joias que a gente faz com material afetivo de alguém. Esse material afetivo de alguém pode ser um material do próprio bichinho, do cachorro, do gato, de uma chinchila, de um porquinho da Índia. Esse material pode ser de algum ser humano, então pode ser de uma criança, uma primeira mechinha de cabelo, pode ser o dentinho, né, que caiu, que a fada do dente lá pegou o dentinho. A gente consegue fazer joias afetivas de momentos e não só de materiais. Então, a gente também consegue fazer joias afetivas com um pedaço de um buquê de casamento, a gente consegue fazer com as cinzas de cremação de um pet, a gente consegue fazer com roupinha que aquele pet usava, um pedacinho de uma bolinha, um pedacinho de uma coleira. Então, materiais afetivos são todos os materiais que trazem essa lembrança para esse dono desse bichinho, para essa família, para essa esposa que quer presentear o marido. Então, o importante é sempre ter um momento ali ligado ao feitio dessa joia, tá? Pode ser da pessoa, pode ser de pet, pode ser de momentos, tudo bem? Mas, Lupe, quando você fala joia afetiva, você fala joia. A palavra joia não tem um significado só ouro e prata, pedra preciosa, muito preciosa. E eu falo para vocês que é o seguinte: quando a gente chama nossas peças de joias, eu sempre gosto de olhar a definição ao pé da letra pelo dicionário, tá? E eu vou ler aqui para mim não esquecer de nenhuma palavra. No dicionário está escrito o seguinte: joia, substantivo feminino, beleza. 1. Objeto de metal precioso, finamente trabalhado. Por exemplo, um adorno. Então, ó, objeto de material precioso, finamente trabalhado. O que a gente tem é um material precioso, muito precioso, que muitas vezes um pedaço de um pelinho de um pet que já faleceu é muito mais precioso que qualquer pedacinho de ouro e prata que tenha dentro dessa casa dessa pessoa. Vocês me entendem? Então, precioso pra gente é muito. Você precisa pensar o que é precioso para uma pessoa, o que é precioso para você. Às vezes, para você é muito mais precioso, muito precioso o pelinho do seu pet falecido que você tem guardado, ou uma flor que você ganhou num pedido de noivado, sabe, que você guardou dentro de um livro, ou um recado que algum ente que faleceu, por exemplo, sua mãe falecida, seu pai falecido te deixou um recado de amor e aquele recado está guardado lá, 7 chaves dentro de um livro para você não perder. Isso não é muito mais precioso que ouro e prata? Então, quando a gente lê aqui, ó, objeto de material precioso, não está dizendo qual é. E o que é precioso para você pode ser não ser para mim e vice-versa, tá? Finamente trabalhado. Por quê? A gente trabalha finamente, a gente delicadamente trabalha naquela joia. A gente tem detalhes que fazemos nas joias que são extremamente finos mesmo. Toques finos. Então, assim, material precioso finamente trabalhado. Pronto, é uma ótima descrição para nossas joias, tá? Segunda coisa, aqui tá dizendo assim, ó, pessoa, sentido figurado, né? Número 2. Pessoa ou coisa muito boa e querida. Então, pessoa ou coisa muito boa e querida. Então, pensa, a joia ali, ela tem material precioso de alguém, de algum tipo de momento material precioso ali dentro, e é feita é uma coisa muito boa e querida. Pronto, a descrição da joia é essa. Então, as nossas joias não são só uma biju de resina. Não, elas são joias. Por quê? Porque elas guardam algo precioso de alguém. Beleza? Mesmo que seja um momento, não seja algo físico. Tá bom? Outra coisa o que vocês sempre me perguntam é por que a gente tem que fazer joias afetivas em vez de outras peças? Lupe, eu tava pensando em fazer chaveiro, eu tava pensando em fazer uns chaveiros de letra que eu vejo o pessoal fazendo, resinando. Eu penso também em fazer
dominó, jogo de dominó, eu penso em fazer capa de caderno, eu penso em fazer caneta, né? E por que você fala tanto das joias afetivas em vez das outras peças, né? Eu vou fazer uma explicação muito simples, tomara que vocês entendam bem direitinho, e qualquer dúvida me avisem, tá? Imagina você fazendo um jogo de dominó de resina simples, beleza? Um jogo de dominó. Se você vai no comércio da tiazinha lá da sua cidade e fala, tiazinha, tem dominó? Ela vai falar, tem. Tem esse dominó que é R$ 40, tem esse dominó que é 60, tem esse que é 80, sei lá, de marfim. Beleza. Então, quanto vai custar esse dominó? 40, 60, 90, um dominó pronto do mercado. Pronto, tá lá, pronto, feito por uma fábrica. É um commodity, nós vamos falar mais disso. E aí o que acontece? Que diferença tem o seu dominó ser feito de resina e como você conseguiria cobrar muito mais do que o dominó da tiazinha que tá com o comércio lá aberto? Vocês concordam que, beleza, a gente é artesã, nós somos artesãs, a gente faz artesanato com resina, o meu dominó é todo cheio de folha de ouro, o meu dominó é todo no efeito de mar, é uma coisa diferenciada, beleza. Mas você entende que é um dominó simples do lado de outro dominó simples? Por mais lógico, não descredibilizando nós que somos artesãs, beleza? Dominós, assim, feitos de resina são incríveis, lindos. Mas o seu cliente consegue enxergar a diferença entre o dominó da tiazinha de 40, 60 ou o teu dominó de 200? É difícil a gente conseguir vender um dominó de R$ 200. Geralmente os dominós que a gente vê pela internet sendo vendidos feitos de resina custam aí 60, 70 reais. Então você tá ali brigando com um produto que já existe no mercado. Beleza. E se a gente pensar... E aí onde entra a joia afetiva, tá? A peça afetiva. Nesse momento eu nem falo de 100% joia, tá? Mas eu quero que vocês expandam a mente de vocês, principalmente quem chegou agora e aqui no meu canal, aqui no Instagram, e não tinha essa ideia. E se você fizer um dominó com cabelinho da família toda? E se você pegar cabelinho do pai, da mãe, das avós, dos avós, das crianças e fizer um dominó para essa família personalizado? E se você fizer um dominó com o nome da família, inclusive, escrito no verso dele? Você imagina nas frentes do dominó, as corzinhas ali com mechinhas de cabelo e o verso todos iguaizinhos, assim, pra gente jogar, para ser um dominó jogável mesmo, né? Com o nome da família, o nome das pessoas. Vocês entendem o quanto isso pode ser, o quanto isso custaria R$ 200? Como é fácil a gente cobrar R$ 200 de um dominó para uma família? Entende? A gente consegue comprar, entender isso como um presente para uma mãe, um presente para um pai. É bem diferente do dominó de R$ 60. Então, você sai de um dominó de 60, 70, para um dominó de 200, 250. Vocês entendem? Só por ter o material afetivo. Por quê? É artesanato as duas coisas. Só que, nitidamente, o artesão tá ali por trás fazendo esse dominó muito mais do que o outro dominó simples. E outra coisa, né? Tem o material afetivo de alguém. Não é qualquer um que faz. Entende? Então, ele é muito mais vendível. Se a gente vai entrar nesse nicho de dominó, nesse nicho de decoração, isso tudo vai ampliando. E nas joias afetivas a mesma coisa. Uma joia botânica, uma joia com uma flor simples é uma coisa. Uma joia com o buquê de uma noiva é outra. Uma joia simples, com a carinha de um bichinho, com uma fotinho do bicho, é um chaveiro simples, de R$ 30. Um chaveiro com pelo desse mesmo animalzinho, aí ele custa 150, R$ 200. Tudo bem? Mesmo exemplo, eu vou dar com chaveiros. A gente pode fazer um chaveiro qualquer de Dia dos Pais, Dia das Mães, numa escolinha. Então, eu vou contar para vocês. Minha sogra fez uma ação de vendas. Minha sogra trabalha com joias, ela tem meu curso, eu coloquei ela para aprender e ela largou o laboratório de bioquímica, que ela mexia com sangue e tal, e cocôs e essas coisas, e ela largou o laboratório para mexer com as joias. E aí, o que acontece? E aí, ela faz outras coisas também, trabalha em casa e tal. O que acontece? Ela foi numa escolinha, propôs uma ação de vendas para o Dia das Mães e para o Dia dos Pais. E no caso do Dia das Mães, ela fez as joias com cabelinhos das crianças para as mulheres, né? No Dia dos Pais, o que ela ofereceria? E quem faz chaveiro, quem faz coisinhas personalizadas, cobra quanto? 10, 15 reais num chaveiro com uma foto da criança de Feliz Dia dos Pais. Pronto. Toda escola faz isso. Não é nada diferente para a escola, tudo bem? Ela fez chaveiros
para esses pais. Então, chaveiros afetivos é a mesma coisa que a joia afetiva, a única coisa ela colocou, em vez de colocar numa joia assim pendurada num cordão, ela colocou num chaveiro, né, para o pai. E lá, nesse chaveiro afetivo, ela colocou a ex-veterinária fica falando eu só falo de cachorro, né? Só falo de pet. Ela colocou a pegada, eu acho que é pegada também, dos meninos. Então, ela pegou o pezinho, a escola fez isso, pegou o pezinho, a marcação do pé, bem lindinha numa folha, e ela colocou isso, essa imagem de cada um dos pés, de cada uma das crianças, filhos daqueles pais, e fez essas pegadas dentro dessa joia. Para as crianças que já escreviam, além da pegadinha do pé, tinha também uma frase de pai eu te amo, ou o que a criança quisesse escrever, com a letra da criança, dentro de uma joia, na verdade, dentro de um chaveiro. Então, tem presente de Dia dos Pais muito mais interessante do que esse. Muito mais personalizado, direto ao ponto, toca no coração. Então, olha a diferença. Você ir numa escola e oferecer um chaveiro de R$10 de plástico, ou você ir numa escola e oferecer um chaveiro de R$60 nesse caso. Ela fez em torno de 90 chaveiros para o Dia dos Pais, deu 90 chaveiros nessa escola, e ela cobrou, se não me engano, perto de R$60, ou foi 55 ou foi 65. Fazendo a conta de 90 chaveiros a R$60, ela lucrou mais de 5 mil. Beleza? Só fazendo com a pegadinha das crianças e fazendo um chaveiro para cada pai. Então, vocês entendem como é muito mais lucrativo e, assim, o custo para ela talvez tenha custado até mais barato, custo por joia, por peça, tenha custado até mais barato do que teria custado se fosse de acrílico com a imagem da criança impressa, certo? Ou custou igual, no máximo R$10 por chaveiro. Então, ela lucrou ali 40, coisa que qualquer outra pessoa em personalizados e tal, talvez lucraria quanto? 5, 7 por chaveiro. Ela lucrou 40 por chaveiro. Então, praticamente esses 5 mil aí foi praticamente limpo. 4 mil desses 5 mil deve ter sido limpo para ela. Tudo bem? Então, vocês entendem como que qual que é a diferença de uma peça afetiva? Uma peça afetiva, ela pode ter a pegada de uma criança, ela pode ter uma frase escrita, ela pode ter um recado. Ela pode ter a pegada de um cãozinho. Então, às vezes, o cãozinho faleceu, só que em algum momento da vida, um veterinário ou o próprio dono desse cãozinho pegou ali com tinta e pisou com ele, assim, num papel. Então, beleza, você não tem mais o pelo do animal, porque às vezes o cliente não guardou material. A gente está expandindo esse mundo aí, porque muita gente não conhece nosso serviço ainda. Então, é um campo enorme para a gente crescer. E aí, só que essa pessoa não tem. Então, ela tem um pedacinho de um cobertor, aí a gente coloca um pedacinho do cobertor, um pedacinho da roupinha que o cachorro mais usava. Sabe aquela roupinha que, não sei se vocês conhecem, imaginem aí, será que vocês têm algum parente, algum amigo que tem um cachorro e que toda vez você vai na casa desse colega de vocês veem esse cachorro com essa roupa? Então, essa roupinha é o que marca, é o que lembra esse bichinho. Então tá, então vamos fazer uma peça com esse pedacinho de roupa. Então, a pessoa olhando para aquela peça, ela a todo momento, porque a roupa vai ser jogada fora, gente. A primeira mechinha de cabelo da criança vai ficar guardada dentro do primeiro livro do meu bebê, não é isso? Quem de vocês aí não tem... As mulheres sabem do que eu tô falando. Primeiro livro... As mulheres mães. Mães de crianças, tá? As mães de pet também guardam. Primeiro corte do meu bebê, tá lá no livro do bebê, tá lá guardado na estante, enfiado dentro de uma gaveta. Às vezes está guardado dentro de um saquinho, enfurnado. Você nunca mais fica olhando para esse primeiro corte de cabelo, você nunca mais fica lembrando desse primeiro momento com teu filho. E o dente? Fica tudo guardado dentro de um negocinho lá que você não olha para aquele dente. Poxa, dá para fazer uma peça tão linda. Dá para fazer uma joia, dá para fazer uma pirâmide, dá para fazer um enfeite, uma decoração para sua casa, onde você passa por ali e lembra daqueles momentos, entende? Fica visível para vocês o tempo todo. Então, quando a gente fala de joias afetivas, a gente fala sempre de lembrar de momentos, histórias. Uma história de um ticket de viagem de uma pessoa que foi para Paris e foi visitar lá a torre, e aí trouxe aquele ticket de viagem. Isso tudo é um pedacinho da nossa história e não é legal, gente. Não é tão legal quanto... não é tão legal ficar guardado dentro de uma gaveta quanto poderia estar dentro, em cima de um balcão. Tudo bem? Então, é esse o pensamento que a gente, como artesã, que faz joias nesse nicho, a gente pensa. Independente do nicho que você escolha dentro das joias afetivas, tá bom? O importante é que você sempre pense numa grande ideia. Tem diversos nichos para trabalhar. Eu sempre vivo defendendo o nicho de material pet, de joias pet,
de joias de material pet, joias de luto pet, porque para mim é um campo de trabalho enorme, o mercado dos pets está crescendo cada dia mais. Em 2021, o Brasil se tornou o segundo maior mercado pet do mundo. Então, assim, a coisa tá vindo, tá crescendo, cada dia mais as pessoas estão se ligando que os pets são nossos filhos, companheiros, amigos, eles cada dia estão mais em cima de uma cama, cada dia estão mais dormindo com a gente, cada dia estão mais perto, e a gente vem crescendo esse mercado e as joias vêm crescendo junto. Então, eu não vou ficar defendendo aqui o nicho de material pet hoje, mas eu sou extremamente defensora, não é à toa que através das joias de material pet que eu ensino todas as outras técnicas para todos os tipos de materiais, tá bom? E aí, assim, quero perguntar para vocês, quem sabe aí a diferença entre commodity e big idea? Às vezes, se você é minha aluna, você já me ouviu falar muitas vezes, ou às vezes você já me viu aqui no YouTube também falando sobre isso, no Instagram, mas é o seguinte, commodity e big idea, a gente tem que sempre pensar na hora de criar um produto, de criar uma peça de material pet, sempre assim. Isso é um commodity ou uma big idea? Por que fazer joias pet? Por que fazer joias afetivas? Por que esse é um nicho tão lucrativo? Por que não fazer outro tipo de coisa? Entra um pouquinho no que eu falei agora há pouco. Commodity, eu peguei aqui a explicação de commodity para mim não errar nas palavras. Commodities são produtos elaborados em larga escala e que funcionam como matéria-prima. Não necessariamente, tá? No mundo do comércio no geral, é um pouco além disso. Possuem qualidade e características uniformes. Então, são produtos de larga escala, com qualidade e característica uniforme. Não se diferenciam de lugar para lugar, nem de produtor para produtor. Então, são iguais. Aqui, onde eu moro, em Águas de Santa Bárbara, são iguais no interior de São Paulo, são iguais lá em Minas, são iguais lá no Mato Grosso do Sul. Tudo igual, tudo bem? Aí, qual que é o problema? Os preços dos commodities são determinados pela oferta e procura. Oferta e demanda. Sabe aquela lei da mais procura, mais aumenta, menos procura, diminui? Sabe? Então, o que acontece? Quando a gente pensa em fazer uma joia de material pet, uma joia afetiva, uma peça afetiva, seja o tipo que for, melhor a joia de material pet, o que acontece? A gente sempre tem que pensar que o nosso produto, ele é uma big idea, é uma grande ideia, é uma coisa diferente. Nem todos fazem, pouquíssimas pessoas no Brasil fazem, pouquíssimo difundido pelo Brasil, não tem concorrência. Lupe, mas eu vi um monte de resineira, eu vi um monte de joias de material pet, de joias afetivas pela internet. Sim, por quê? Porque a internet mostra para você muito, te traz de volta muito do que você viu. Então, se você vai no Instagram e busca alguma coisa sobre resina, o que vai acontecer? O Instagram vai começar a te bombardear com coisas de resina, com joias. Se você foi lá no Insta e procurou isso, o Instagram vai te bombardear disso. O Facebook, você foi lá e procurou isso, sobre isso, vai vir um monte de bombardeio e vai surgir resina no seu feed, no seu Facebook, no seu Instagram, loucamente. Você vai achar que o mundo está tomado pela resina. E não, na verdade não. Na verdade, as redes sociais, eles dão pra gente o que a gente gosta de consumir. Então, se você anda consumindo resina, você vai receber bastante coisas de resina. E não significa que a tua amiguinha vizinha, tua vizinha da casa do lado da tua, se você já faz joias e você nunca contou que você faz joias para ela, ou se você ainda não faz, eu te convido aí na tua vizinha do lado e falar: ô vizinha, você sabia que existia joia de material pet? Você sabe que existe esse tipo de joia? Pega o celular e mostra pra vizinha. Joia com cabelo, joia com leite materno, joia com pelinhos de um pet, joia com cinzas de cremação, joia com uma flor de casamento. Eu tenho certeza absoluta que das duas vizinhas, uma de cada lado que você tenha, eu tenho certeza que pelo menos uma delas não conhece ainda a joia de material pet, a joia afetiva. Então, a gente ainda está no mercado e vamos demorar anos para sair desse mercado, dessa big idea, o mercado de afetivo. E o mercado afetivo é para sempre um mercado bom. Não é um negócio assim de, eu tô meio dura, então não vou comprar camiseta. Eu tô meio dura, não vou comprar uma calça jeans. Não. Uma vez que o teu cliente perdeu um pet, é urgente para ele fazer uma peça de lembrança daquele pet. Ele tendo dinheiro ou não, não é uma escolha, é uma vontade.
certo? Então, a Big Idea, o commodity é a peça de todo dia. O commodity é aquele chaveiro lá com a foto do animal. A Big Idea é um chaveiro que pode até ter uma foto, mas tem um pouquinho de cabelo do pet. Pode até ter uma foto, mas tem uma frase ali. Pode até ter uma foto, mas tem uma pegada ali do pet. É feita especialmente de um momento especial de alguém, se é que vocês me entendem, tá bom? Então, a gente pensa sempre em commodity big idea quando a gente vai decidir o que vamos fazer, inclusive dentro das próprias joias. Ah, eu vou fazer uma joia diferenciada. Poxa, não é mais legal você fazer uma joia bem diferenciada, com material bem legal, do que você fazer uma joia de chaveiro ou uma joia de foto? Beleza? Ah, eu gosto de uma joia lá com um pouquinho de pedra preciosa escrito gratidão. Beleza, todo mundo pode fazer essa peça. Ah, a minha eu posso cobrar 100. Será? Tem amigas suas cobrando 30, 40 nesse tipo de peça, que não tem nada afetivo, que não tem nada significativo. É diferente de você colocar pedras preciosas especiais para uma pessoa que te pediu com o nome dessa pessoa e dar isso de presente. É bem diferente. Você está fazendo uma peça especial e personalizada e que vai além, porque tem significado. Aquela pedra tem significado para quem está presenteando, para quem está recebendo. Então, é muito diferente o mercado de joias afetivas. Tudo bem? Ele é um mercado de big idea, tá? Outra coisa, quando a gente pensa em entrega, né? Por que é um mercado altamente lucrativo esse? Porque a gente pode fazer da nossa casa e entregar para todo o Brasil. Como assim? É diferente de, por exemplo, uma moça que faz terrários. Eu tenho uma amiga que faz terrários e ela faz terrários regionalmente. Ela compra as plantinhas ali na empresa de plantinhas. Ela vai lá no Garden, compra as plantinhas bonitinhas, compra o vidro bonitinho, pega as terrinhas tchucu, coloca as terrinhas mor legal, faz aquelas ondinhas de cor, coloca as plantinhas e beleza. Ela consegue pegar esse vidro com essas plantas dentro, com essa terra dentro e empacotar isso e demorar 15 dias para chegar no Acre? Ela consegue vender esse terrário aqui de São Paulo lá pro Acre? Não, né? As plantas vão morrer, até lá revirou tudo, e até hoje ela ainda não encontrou uma possibilidade de vender terrários para muito mais longe do que regionalmente falando, do que a região onde ela consegue entregar, onde os clientes conseguem vir buscar. O que acontece com as joias afetivas é totalmente diferente. As joias de material PET, o meu cliente me manda por correio esse pelo, eu faço, a gente discute pelo WhatsApp, ele me paga por internet, eu faço a joia, estando pronto eu embalo tudo bonitinho e mando para casa dele, lá no Acre. Eu não preciso estar regionalmente. Tem grande parte das minhas alunas que estão trabalhando com as joias efetivamente, elas entregam para o Brasil todo. Mas tem uma aluna que ela é um craque na região dela. Então, agora a dificuldade dela está sendo expandir. A gente está trabalhando em cima dessa expansão para o Brasil, porque ela é mais madura e ela não acredita que pode ser uma expansão do país. Enquanto as outras não acreditam num negócio local, num comércio local. E assim, eu nunca faria um comércio local de jeito nenhum, de forma nenhuma, hoje em dia. Não, eu gosto dessa liberdade. Eu tô aqui em casa, tô aqui montando meu ateliê, tô aqui na minha reforma, eu tô aqui me mudando de cidade. Então, meus clientes que fizeram joias comigo podem pedir outra joia, porque eles estando lá onde eu morava ou em outro estado, dá na mesma. O endereço meu é o que mudou. Mas o meu ateliê veio junto comigo e vai junto comigo para onde eu quiser. Se eu quiser passar 30 dias na praia, é só eu parar de receber pedidos. Todos os pedidos eu pego, faço uma malinha, levo comigo os pedidos, igual eu faço uma malinha de roupa, pego minhas coisas de materiais, assim, de resina e equipamentos, assim, de trabalho, enfio dentro de uma outra malinha e vou feliz e contente ficar um mês na praia. Então, a gente não fica preso em localização, nem a gente, localização, preso, nem para venda a gente é preso, tá? Então, a gente consegue ter o Brasil e o mundo, né? Tem muitas alunas, eu também já vendi bastante joias para fora, tá? Para fora do Brasil. E aí eu quero lembrar vocês, para a gente finalizar essa conversa de hoje, sobre o porquê que as joias afetivas são tão boas assim. Um último aspecto que eu quero pontuar. Lembra que todos os dias tem animais sendo adotados, todos os dias tem animais sendo comprados, todos os dias alguém está perdendo um animal. Então, a gente tem todo dia uma perda, todo dia uma compra nova, todo dia uma perda, todo dia uma adoção. Os animais que a gente está perdendo são os nossos clientes, né?
Os clientes que têm animais que perderam animais estão crescendo todos os dias, assim como quem está tendo novos animais. Eles são nossos clientes. Então, é uma dinâmica. Durante aquele período de tempo, enquanto você está tendo perdas, você está tendo adoções, você está tendo eu me embananei para falar, mas você entendeu. Você está aumentando, o teu cliente está aumentando a casa dele, beleza? Quem tem um gato, se vocês são donos de gatos aí, vocês sabem, eu tenho 4 minhas paixões. Tenho os meus cachorros também. Mas assim, quem tem um gato não tem só um. Ah, eu quero um gato de gato. É, porque você nunca teve. Você nunca conviveu com gato. Se você tiver um gato, conviver com um gato domiciliado na sua casa, assim, como filho, gente, não tem como ter um gato só. E aí, assim, a todo momento tem gente adotando um gato, a todo momento tem gente perdendo um gato. Nossos clientes estão ali, ó, rodando todos os dias, tá? E as crianças, e as joias afetivas humanas? E as crianças? A todo momento tem uma criança nascendo. E aí entra o negócio da maternidade. E eu não vou falar de nicho hoje, mas eu quero deixar essas plantinhas aí, sementinhas aí na cabeça de vocês. A todo momento tem uma mãe amamentando. A todo momento tem uma mãe grávida. Infelizmente, a todo momento tem mulheres que perdem esses bebês. E às vezes eles já têm até nome, era uma gestação muito querida, muito esperada. E a perda gestacional é um momento muito delicado para uma mãe. Eu canso de ver alunas minhas trabalhando com os nichos de maternidade, trabalhando com essas joias que às vezes não tem nem material daquele bebê, mas representam aquele momento e aquela história que essa mãe passou. Então, a todo momento tem isso acontecendo, a amamentação acontecendo, a todo momento tem uma criança nascendo, tem uma criança cortando cabelo, tem uma criança perdendo o dentinho. A todo momento tem tudo isso acontecendo, certo? A todo momento tem alguém viajando, casando, noivando. Todos os anos, nossas madrinhas e padrinhos, não sei que religião vocês são e nem nada, mas quem é da religião católica tem padrinho ou madrinha, não é? Então tá. Todo mundo que é da católica tem que dar um presente aí no Natal. E aí? Não é mais legal você dar um presente afetivo para o seu padrinho, para sua madrinha? E as madrinhas de casamento? Pô, todo mundo tá casando. Será que não tem como fazer uma peça para madrinhas e padrinhos de casamento? Uma peça especial para eles? Então, o noivo e a noiva, em vez de mandar só um vinho, uma garrafa no convite, o rolê que os noivos e noivas fazem aí para casar, pô, manda lá uma peça com pedacinhos do buquê de vocês, né, que estão casando, ou de vocês, do cliente que está casando. Todos os dias tem um parto acontecendo, muito pet shop. Eu tô aqui numa cidade de 6 mil habitantes agora, me mudando, tô no meio da reforma, por isso que eu tô nessa parede aqui, sem graça. O que acontece? Aqui nessa cidade tem em torno de, eu tenho certeza absoluta que tem 3 pet shops. Eu tenho quase certeza absoluta que tem um quarto, que meu marido falou que tem, e tem mais umas 3 clínicas veterinárias. E assim, é uma cidade de 6 mil habitantes, é uma cidade super ovo, e já tem 3 pet shops. Onde eu estava lá em Mauá, éramos em mais de 60 veterinários, quando eu era veterinária, né, para quem não sabe, eu era vet, larguei a vet para fazer as joias e tudo. Um outro dia eu conto minha história. Se vocês quiserem saber mais da minha história, me escreve aí embaixo. Quero saber da sua história, me conta da sua história. E assim, 60 veterinários, 60 clínicas, onde você pode mostrar as suas joias, deixar lá um expositor, deixar lá uma joia, dar 10% de desconto, fazer uma parceria, e aí vai. Então, todo momento tem um pet shop abrindo, todo momento tem um vet abrindo, todo momento tem clínicas veterinárias especializadas em alguma área, clínica de nefrologia, que é de rim, clínica de oncologia, nos pets tem, tá? Também tem, não é só na medicina humana, clínica de geriatria, fisioterapia, tudo isso está acontecendo a todo momento. O Brasil está crescendo muito na área pet e diferenciando em mercado, certo? Cada dia mais, os nossos clientes, e eu falando um pouquinho de como ex-vet, cada dia os meus clientes lá da clínica, eles procuravam por um profissional mais diferenciado, mais qualificado para tratar dos animais deles e dentro das doenças. Então, imagine, você dentro de uma clínica oncológica pet com as suas peças. Olha o quanto lucrativo é isso. A pessoa que está indo numa clínica oncológica pet, ela está torrando um dinheirão em quimioterapia, em tratamento, em exames. Tá, o que é mais 150 na sua joia? Não é nada.
Só que é um valor inestimável para esse cliente que está talvez perto de perder um pet por causa de um câncer, de alguma outra coisa. Certo? Dente de criança tá caindo e infelizmente a gente teve aí esse rolê que aconteceu e a gente perdeu muitas pessoas, né? Muitas famílias ficaram desfalcadas aí com a perda de entes queridos por causa do rolê que aconteceu aí no mundo, dessas doenças e tudo mais. Então lembrem, gente, o que é uma joia afetiva? Então, resumindo, uma joia afetiva é uma joia que guarda um momento, uma história, guarda uma lembrança de alguém ou de algum pet, de alguém que eu falo é de alguém como um todo, tá? Porque para mim pet é alguém também. Então, de alguém, sendo pet, humano, momentos de um casamento, momentos de uma viagem, beleza? E, principalmente, por que elas são tão lucrativas? Porque a gente consegue colocar ali, numa peça extremamente incrível, linda, a lembrança desse momento inesquecível para alguém. Tudo bem? Que aí, sim, ela vale muito mais que um chaveiro simples, ela vale muito mais do que uma biju ou que uma peça de planta simples, botânica, que você não sabe nem quem colheu essa planta. Tudo bem? É isso, na aula de hoje eu tinha que falar isso para vocês. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, me escrevam aí nos comentários. E um beijo, até logo e tchau!